noite, capivares, capivaras e capivaros. Nós somos o Capi Remoto e estamos aqui de volta, trazendo para vocês Epicentro do Terremoto. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu faço a abertura. Mas hoje nós trazemos aqui esse projeto maravilhoso, Noites na Serra do Mar, com Miguel Beholder e Lucas Gandra, a galerinha lá do Mar de Contos. Maravilhoso o projeto dos caras. Vou deixar eles se apresentarem agora, viu? Agora eu avisei com um tempinho. Vou deixar eles se apresentarem agora para vocês já conhecerem um pouquinho dessas pessoas maravilhosas aqui. Então, começando pelo Miguel Beholder. E aí, pessoal, aqui é o Miguel Beholder, sou autor freelancer de RPG para editoras e outros projetos e coautor do Noites na Serra do Mar com o maluco do Lucas aqui. É isso daí. E agora, Lucas Gandra. Olá, eu sou o Lucas Gandra, sou um dos idealizadores aqui do Noites na Serra do Mar. Sou produtor de conteúdo lá no Mar de Contos, onde essa maluquice começou. E além disso, sou comunista. Então, se preparem para a comunistagem solta, que é sobre isso. É sobre isso e não tem nada de errado. É coraçãozinho aqui, assim, ó. Todo mundo com o coraçãozinho vermelho ali, foi esse martelo. E, cara, pra gente começar a falar um pouquinho sobre Noite na Serra do Mar, e começar a falar sobre vocês, né? O Beholder já falou que ele já faz alguns projetos como freelance, né? E como que surgiu a ideia desse projeto? Como é que vocês começaram a idealizar isso daí? Como é que nasceu o Noites na Serra do Mar? Quer começar, Miguel? Puxa aí. Que a gente tem experiências diferentes. Pra mim, tudo começou num dia em que o Lucas me chamou pra uma sessão de RPG. Ele disse que tinha uma ideia, era um especial de 24 horas, né, Lucas? Do Mar de Contos, e ele disse que tinha uma ideia de um cenário, mas queria testar. Ele comentou um pouco por cima pra mim do cenário, de horror e tudo mais, eu achei legal a ideia e quis jogar, com toda certeza. E foi aí que eu conheci a ideia de Noites na Serra do Mar, que esse maluco tinha. Agora, a origem da ideia é com ele. Então, eu tive essa ideia porque eu passei muito tempo no começo da pandemia. Eu sempre gostei muito de horror e terror. E no começo da pandemia eu passei muito tempo consumindo esse tipo de material compulsivamente ali, pra tentar me distrair e tal. E aí eu comecei a sentir uma falta desse tipo de conteúdo brasileiro, né? Um conteúdo pro Brasil. Tem alguns, o pessoal vai poder citar, mas eu senti uma falta de um material para jogar RPG. Então, eu peguei todas essas ideias de creepypastas, de lendas urbanas, desse tipo de conteúdo e tentei colocar com uma roupagem o mais brasileira possível, num departamento público, na Serra do Mar, um lugar isolado e ao mesmo tempo com toda uma estrutura urbana, né? Tanto que a gente comenta, né? Sempre que eu vou falar sobre o Noites da Serra do Mar, eu falo que ele é um RPG de horror e sobrevivência, né? Então, ele tem toda aquela ideia da sobrevivência de você estar isolado, mas ao mesmo tempo ele é extremamente urbano. E aí eu comecei com a ideia. Fui pegando algumas referências, tive essa ideia, e a primeira vez que eu narrei foi há um ano atrás, narrei despretensiosamente, e a galera gostou demais. E eu falei, beleza, pode ter sido uma experiência isolada. Aí eu narrei de novo, a galera gostou. Aí eu narrei pro Miguel, e aí o Miguel falou, putz, queria produzir isso. E aí foi quando ele mordeu a isca. O bait, eu caí no bait, Dani. Aí eu falei, então vem, vamos bater um papo. A maneira que as ideias surgem é bem legal, né? E o conceito de um cenário brasileiro com toda essa roupagem, todo esse formato de sistema público, uma área do Brasil que as pessoas vão conhecer no RPG e posteriormente vão buscar conhecê-las presencialmente. Eu achei essa ideia dentro do projeto bem bacana. A gente aqui do Capi Remoto também, a gente compra muito cenário brasileiro, produtores brasileiros. Acho que o Brasil tem muito mais para ser explorado do que né? Dentro desse quesito dos cenários. E agora que a gente falou como nasceu o projeto, vamos falar do processo de criação. Como é que foi a pesquisa, como é que foi
elaborar todas essas lendas que tem ali por trás do mar da Serra do Mar. Eu tenho dificuldade com as palavras. Fala pra gente como é que foi. Foi caos, brigas, desordem e um bate-bola muito doido entre um cara cheio de ideias e um outro que tá dentro do mercado e tenta dizer o que é possível e o que não. Foi basicamente assim que dá pra resumir como eu e o Lucas fomos se digladiando nessa produção. Inclusive, né, foram etapas, a gente separou a produção em etapas, e em cada etapa era uma briga. Então eu me preparava para convencer o Miguel de que o mercado estava errado. Porque o que o Miguel é? O Miguel é a representação do mercado. E ele vinha e falava assim, isso daqui vende. Eu falei, não me importo. Vamos... Mas a pesquisa se separou da seguinte forma, foi basicamente o Miguel fazendo uma pesquisa densa e massiva sobre todo o contexto do local, né? Bioma, toda a natureza do local, como funciona o departamento público, essas coisas. Uma coisa que eu já tinha feito por alto antes para poder narrar. E a minha parte foi uma parte mais de buscar essas lendas urbanas, essas creepypastas, e colocar essa roupagem em cima. E aí a gente meio que troca figurinha. A gente vai trocando esse material, o que a gente tem dúvida, a gente conversa um com o outro, mas na íntegra, a gente não... uma das propostas que eu fiz, né, pro Miguel, que foi inclusive foi uma das brigas, foi difícil para ele aceitar, foi liberdade criativa completa. Né? Foi esse o acordo. Se existe uma possibilidade de discordância, o material não vai. Tipo assim, eu acho que não, então não vai. Dudes, assim, pra falar, né, dentro do mercado, a gente trabalha com o editor, né? Então, sim, o processo criativo eu escrevo, eu faço o bruto, isso vai para um editor, o editor descreve o que é melhor para o projeto de venda dele. Então, essa expressão não pode, eu preciso que tenha menos caracteres. E eu, como autor, eu reajo a essas edições para ter um material final. E aí, quando o Lucas virou pra mim e falou assim, liberdade criativa completa, ou vai ou racha, eu falei, mas cara, não é assim que funciona. Eu tô há 3 anos, não é assim que funciona. E ele, não, vai funcionar. Isso é uma coisa que a gente, que é o consumidor, a gente não tem acesso, né? A gente não sabe como funciona o escritor e o editor, como é que funciona essa conversa. E aí, nessa situação, ainda tem o criador. Exato. Para ficar ali no meio do processo e ainda complicar ainda mais ainda as coisas. Exatamente. E teve muito material que foi cortado? Não. Cara, o contrário, na verdade. Eu tentei, mas eu não consegui. Porque a verdade, e assim, o legal do livro é que o livro ele representa a trocação de farpas entre eu e o Lucas. Porque ele é escrito em 2 camadas. A primeira camada do livro, ela é textual bruto pesado, porque o Lucas teve essa ideia de que o livro deveria ser o mais imersivo possível. Então, o meu primeiro desafio foi, então como é que eu falo pro leitor o que ele vai narrar, ou o que ele vai... Não. Tá, vai. Não. O teu primeiro passo foi virar pra mim e falar que não ia funcionar. Então não vem O mais legal é que a dinâmica de vocês acontece no meio aqui no nosso bate-papo. Um já começa, corta, tapa pra um lado, tapa pro outro. Então o Miguel vai vir com esse papinho, esse aí, de não, porque eu tinha um problema e aí eu fui resolver. Mentira, ele tinha um problema e ele falou, não vai funcionar. Porque ele queria que eu falasse com o leitor sem eu citar jogo, sem eu falar jogador, sem eu falar... Como que eu falo? Entendeu o meu problema, Dudes? Tipo, compreendo claramente isso. Como eu falo pro jogador criar o personagem dele quando eu não posso falar com o jogador? É isso. Eu virei pro Lucas e falei, isso é impossível, você está me pedindo, tipo assim, eu tenho 3 anos de cenário de RPG como autor, isso não é nada, sabe? Tipo, tem cara aí há 10, 15 anos, eu falei, como eu vou conseguir fazer isso, cara? E ele teimou que dava pra fazer, e aí eu entrei numa jornada de como eu vou fazer isso. Eu imagino o desafio que é tentar escrever sem passar diretamente que a pessoa é um jogador.
Cara, né? foi difícil. E o que me salvou foi o Lucas ter tido essa proposta do livro imersivo, pegando essa lógica de que é como se uma pessoa caminhando pela mata tropeçasse no livro, pegasse e fosse abrir esse manual de campo de brigada noturna. Então eu falei, tá, ok, essa é a leitura do livro. Então eu precisava me comunicar e fui nessa linha de produto público. É um produto público, é um produto com edital, é um produto com contratação, é um produto com a estrutura que tem que ser uma base. E eu fui nessa linguagem. Então, a parte textual do livro, a primeira camada de texto, ela é muito como se você estivesse pegando o edital do concurso da tua cidade, sabe? Uhum. Eu uso a mesma linguagem, eu uso o mesmo perfil, eu chamo no texto o livro de esta circular, eu uso essas expressões. E aí, o Lucas vem com a camada dele, que é sobreposta à minha, aonde ele vem pra arregaçar e destruir isso. E aí basicamente são anotações de brigadistas tirando esses meandros governamentais que são usados para mascarar a realidade, sabe? Então a gente já tem isso na vida real, sabe? Quando ele fala assim, aquela área específica é uma área de insegurança, não, é uma área perigosa, saca? Então, essa é real. Não, área perigosa. Área de insegurança ambiental. Não, é uma área perigosa, cara. Então, eu vou fazendo essas anotações, vou riscando palavras, vou colocando um texto por cima e acrescentando páginas extras. Páginas escritas à mão, todo esse E tipo. essa inspiração para fazer esse formato totalmente diferente para apresentar o livro, apresentar o cenário pro leitor. De onde veio essa inspiração? Eu sou narrador, eu narro RPG há 23 anos. É meu tempo de vida, basicamente, querendo RPG, é isso. Tem mais isso, essa assim, diferença. Não é uma carteirada, é justamente o oposto. Porque assim, eu narro RPG há 23 anos e eu não jogo há 23 anos. O que quer dizer que eu sinto falta de pegar um material para ler em que eu me divirta, tanto quanto meus jogadores. Uhum. Eu sinto falta de eu ser agraciado por um editor, por uma editora, com material que seja tanto para os meus jogadores quanto para mim. E aí eu pensei, putz, eu queria escrever isso, sabe? Eu queria dar um livro pro narrador pegar e colocar aquelas referências dele, pegar toda a ideia e poder narrar como eu narro, poder narrar como o Miguel narra, ou poder pegar a ideia e narrar como ele quer narrar, sem ser, sendo canônico. A narrativa individual do narrador é canônica pro cenário. O que ele define é canônico. E Sim. Então, a ideia da gente tirar a parte sistemática do jogo foi para divertir e fazer com que você consiga entrar, você consiga viver isso. Então, o narrador vai pegar para ler o manual e ele vai vivenciar a experiência ou de encontrar o manual ou de ser um brigadista. E aí, quando ele for narrar para os jogadores dele, ele vai poder passar a vivência dele ou uma proposta que eu acho interessante, que é pegar o livro e entregar na mão do jogador. Tá aqui, ó. O livro também é seu. Não tem literalmente isso. Você pode pegar... Cara, isso é surreal. Você pode pegar o livro inteiro e entregar pro narrador. Sem problema nenhum. Pro jogador, perdão. Porque não faz diferença se ele vai... Ele não vai tomar spoiler da aventura, porque a aventura ali é um manual. É um manual que ele vai precisar vivenciar. Pra você ter uma ideia, Dudes, é mais ou menos assim. No livro, eu escrevo, por exemplo, vamos supor que tem uma determinada criatura. Eu vou usar todas as linguagens que o governo usaria pra descrever aquela criatura sem dar a entender que existe uma coisa bizarra. Eu vou usar todos os meandros pra isso. Depois o Lucas vai vir e vai meter uma mancha de sangue ou sei lá o quê, e vai usar linguagens do brigadista pra descrever aquela criatura. Só que ela é sobrenatural, então nem a linguagem do governo, nem a linguagem do brigadista vai dar tudo que o narrador precisaria, entre muitas aspas. Ele vai ter que preencher a lacuna. São narradores não confiáveis. Exatamente. Então, fica muito na ideia de uma história passada boca a boca. Então, tipo, o chupacabra do interior de São Paulo. Cada um que viu o chupacabra viu uma criatura diferente, que atacava de forma diferente, que agia de forma diferente. A maneira que o brigadista descreveu ali não é necessariamente a maneira que o campista vai ter visto. Exato. E que você vai usar durante a sessão.
Exato. Até pegando na sua pergunta de inspiração, o que me conectou, fez os rainhos na minha mente com a proposta que o Lucas trouxe, foi livros imersivos como o Protocolo Blue Hand de sobrevivência do Jovem Nerd, ou o Manual de Gravity Falls, para quem já comprou, já tem. Nossa, maravilhoso. Pois é, foram essas. Eu meio que fui tomando isso como base para imaginar como ficaria esse livro. Uma coisa que me fez lembrar, quando eu li essa parte ali no financiamento, a maneira que estava sendo discreta, descrevi. Isso aí. Tá tudo bem. Foi o Manual do Vigilante Noturno do Uma Noite no Museu. Boa, também. Sim, Ótimo. Porque eu lembro dele pegar o negocinho assim e começar a olhar, por que tá com um monte de rabisco aqui, um monte de anotação? E aí depois, durante a noite, ele vinha descobrir o que é. E aí eu imaginei aquele brigadista que ele chega para trabalhar, primeiro dia de trabalho, o cara do dia mais cedo, ele entrega o livro para ele e fala assim, olha, lê isso tudo aí antes de você sair daqui dessa casinha, porque lá fora vai ser outra coisa. Eu era o vigia noturno até ontem, hoje é você e eu tô indo embora. E aí ele pegar, ler o material e falar assim, eu não acredito que isso daqui é real. Eu consigo sentir isso e entender como passar isso para um jogador. Tipo, chegar uma equipe nova e você conseguir fazer isso, sabe? Você só leu o Catarse. Só o Catarse, só o textinho do Catarse ali já foi cuspindo ideia na nossa cabeça. Mas eu vou te falar, Dantes, que esse foi o meu erro, tá? O meu erro foi subestimar exatamente isso. Tu leu o Catarse, tu entendeu. Eu tô muito acostumado com a exigência editorial de que você tem que escrever para todo mundo, né? Qualquer um tem que conseguir pegar a minha aventura da editora X e tem que conseguir entender o que eu tô falando. Então, a gente acaba sendo mastigado pelo cenário profissional a você ser o mais palatável, a você ser o mais direto, usar só termos mecânicos do livro base da qual aquela aventura pertence. E isso acabou criando em mim um comportamento de subestimar a capacidade criativa do leitor. E quando o Lucas me veio com essa ideia, muitas das coisas que eu bati cabeça com ele foi, mas será que os caras vão entender? Será que as pessoas vão entender a proposta? Vão entender o que eu tô dizendo? Vão entender o que eu escrevi? Será que elas vão entender que o capítulo do edital de concurso é eu dizendo que, entre aspas, classes elas deveriam criar para cada função de brigadista? E o Lucas só falou, cara, vamos, confia. Cara, a maneira que vocês estão compartilhando aqui com a gente do formato que o livro vai sair, cara, não tem como você não entender. Num primeiro momento, aquele jogador que nunca jogou RPG, ele pode se assustar. Mas conforme a leitura for andando, ele vai entender, então eu posso ser um socorrista. Tipo, que eu acredito que são classes dentro dos brigadistas ali, socorrista, ou um guia, e N outros caminhos ali que ele vai conseguir caminhar dentro do livro usando o edital. Pois é. E eu tento, assim, eu fui me degladiando comigo mesmo para usar expressões como, por exemplo, não importa qual é a formação da pessoa, desde que ela consiga se enquadrar nos pré-requisitos destes cargos, porque, mais uma vez, Lucas maluco, não tem sistema. Então a pessoa tem que conseguir jogar com o que ela souber jogar. Uma das perguntas que eu ia falar era o porquê não vincular a um sistema diretamente, mas vocês já estão descrevendo isso, né? Mas teve algum momento que vocês pensaram que em um sistema que poderia ser usado? Então, foi uma das brigas com o Miguel, né? Que ele fez um sistema, não sei o quê. E, inclusive, para entregar para o público, né? Porque ele, apesar de ser um livro sem explicar direito as coisas, e uma coisa que a gente não comentou, mas o livro é separado em duas partes, né? Então tem a primeira capa, e aí você tem tudo que é o que é RPG, nota de autor, prólogo, essas coisas, e aí a partir da segunda capa, na segunda capa está escrito Manual da Brigada Noturna de Manutenção de Trilhas e Resgate. Aí começa o manual de fato. Antes disso, tem nota da gente, tal, é como se fosse um livro dentro de um livro. Burocracias que ele tem que ter. Tá. E aí veio essa questão de se um jogador novato pegar o livro, né? Da onde vem isso? E aí a gente virou e comentou sobre uma ideia de entrar em sistemas genéricos, né?
E no canal a gente tinha lançado um sistema genérico nosso lá, né? Que, enfim, a gente produziu lá que eu usei como carteirada para convencer o Miguel de que dava tempo. A gente lançou um sistema em 2 meses. Que é o sistema que vai junto em todas as recompensas, que é os 6 contos. E foi o sistema que eu narrei. Então, eu narrei pro Miguel em 6 contos. É um sistema baseado em D6, então qualquer um pode pegar ali e ler, a leitura é simples. E aí, também é só um guia, né? É só um guia. Então, qual foi a solução? A solução foi dar de brinde, né? Junto um sistema que a gente já tinha, que é o 6 contos. Mas, se você quiser narrar em D&D, dá. Se você quiser narrar em Pathfinder, em Rastros de Cthulhu, dá. Em ordem paranormal. Em ordem paranormal. Eu vou te falar que eu pensei em Cult. Cult? Nossa, excelente. Na hora que eu vi a roupagem do cenário, eu falei assim, isso vai... É o tempero que o Cult precisa ali pra trazer ele pro Brasil também. Meu amigo, você pega um Divindades Perdidas, enfia um Tupinambá no meio, vai ficar foda, velho. E aí o Miguel deu uma travada, falou, não, beleza, então a gente... Então rola, sabe? Mas a ideia era justamente dar essa liberdade, porque o que a gente vê muito é ou o jogador não querendo aprender um sistema novo, porque dá trabalho, porque leva tempo, ou o jogador adaptando para um sistema que ele já conhece. Ele pega uma obra e adapta para um outro sistema. Tipo, ele vai pegar o jogo X e vai narrar em Storyteller, porque é familiar para ele. Então, e sempre parece uma gambiarra, sabe? Sempre parece que o narrador tá fazendo uma gambiarra e tal, só que a proposta do RPG é se divertir. Então, o que a gente fez? Qual foi a minha ideia? Entrega para todo tipo de jogador. O novato vai ganhar um sistema. O cara que tá disposto a aprender um sistema novo, ele vai ganhar um sistema. Só que o cara que não tem tempo, o cara que já conhece um monte de sistema, ele pode pegar e encaixar, porque é feito para isso. Então, daí que veio a ideia, né? De não vincular a sistema nenhum. O que eu mais bati cabeça com o Lucas foi porque eu falei pra ele, tem que ter bestiário, tem que ter bicho, não adianta. Nem que seja com linguagem editorial e depois mete texto de brigadismo, mas tem que ter bicho. Eu falei, como é que eu vou botar bicho se não tem regra? Como é que eu vou descrever o quão forte é? Como é que eu vou descrever o quão rápido é, sendo que eu não tenho nenhuma base mecânica? E é por isso que eu recomendo isso pra todo mundo. Se você quer escrever pra RPG de mesa, leia o máximo de sistemas que você puder. Eu fui me lembrar, conforme eu ia tendo reunião com o Lucas, e o Lucas tentando me explicar o que ele esperava do livro, eu fui me lembrar do Terra Devastada, da Retropunk. Eu escrevo bastante pra Retropunk. E o Terra Devastada é um sistema que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que é um sistema que são adjetivos que vão determinando o quão eficiente a criatura é, e o mestre vai acumulando esses adjetivos para somar dados e atacar, ou defender e etc. Então, eles usam expressões como tem 2 vezes a força de um homem. E aí você sabe que são 2 vezes muito a força de um humano comum. Então ele é bem forte. E aí o mestre jogando Terra Devastada vai usar esse elemento para jogar um dado a mais em bater no personagem do jogador. Eu falei, caramba, é isso? Encontrei a linguagem. Então a gente pode começar a usar expressões corriqueiras, e aí isso cai mais pro lado do Lucas, não vai estar escrito isso no edital, né? 2 vezes a força do ser humano. Sendo que o edital vai querer dar a entender que a criatura nem sequer existe de fato. Mas eu encontrei uma linguagem que dá para descrever o quão rápida, furtiva ou poderosa a criatura é, dando uma base que é a realidade pro leitor, e mais uma vez, sem botar um dedo em mecânica. É tipo luzes no fim do túnel, que eu fui trombando enquanto eu tentava ajudar o Lucas a desconstruir o Noite da Serra do Mar. Essas criaturas que você citou é folclore brasileiro, lendas brasileiras, lendas da região da Serra do Mar? Tudo isso e um pouco mais. A gente criou algumas coisas do zero, baseado em ideias mesmo, para que a gente pudesse surpreender o leitor. E tudo que a gente foi pegar de lendas urbanas e lendas e folclore, coisa do tipo, a gente pegar isso e colocar a roupagem que a gente queria, para não ficar aquela história clássica do Boitatá, por exemplo, né? Então a gente pega em meio que uma lore
e uma forma com que os brigadistas e os campistas veem o cenário, né? É como se a Serra do Mar durante a noite virasse outra coisa. E aí tudo se conversa para não parecer que são coisas desconexas. Então, uma criatura interage com a outra, que tem um evento com terceira criatura, que interage com os animais, né, da fauna local. Então, meio que tudo foi se encaixando ali para entrar na nossa visão do que é o horror para a Serra do Mar. Né? A gente fala muito da região da Serra do Mar, pelo que vocês falam, mas dá para adaptar isso daí também para outras regiões do Brasil, né? Outros parques. Cara, mais de uma pessoa veio na gente abordar exatamente isso. Tipo, vai dar para adaptar para os cenários? Ou vocês pretendem fazer em outras regiões, ou etc. E outra coisa que eu também não esperava que as pessoas fossem fazer. Eu acho que o brasileiro ele sente falta disso. Porque quando você pega um cenário de RPG, você busca informações sobre eles, são poucos que conseguem explorar tudo que existe no Brasil. E quando você começa a se aprofundar um pouco sobre as histórias que tem por trás, não tem por que você tentar levar a sua história para a Europa, Estados Unidos, o Brasil consegue te nutrir com todo o conteúdo que você precisa. Até uma das coisas que o Bruno, do Garou Nordeste, ele fala muito é que tem pouco conteúdo sobre o Nordeste. Mas agora a gente já começa a ver que tem muita gente escrevendo de lá. E o Noites da Serra do Mar, eu acho que dá para levar até lá então também. Dá, até porque o próprio Lucas já comentou, eu perguntei isso pra ele, falei, Lucas, mas a gente vai abordar aonde? Porque a Serra do Mar, geograficamente falando, ela é extensa pra caceta. Ela é gigante. E aí eu tive que tirar do Lucas, da mente dele, um quadradinho ali. Eu precisava de um quadradinho que... Então, o livro, ele essencialmente, ele aborda o casarão, outro nome dado pelo Lucas aí, que ele basicamente é a base 01, sabe? Só que toda a estrutura de como isso tem que se comportar tem que respeitar um edital, porque é uma instituição governamental. Então, o narrador ele vai ter informações claras sobre a base 01 e a região com a qual a base 01 é responsável. Mas tudo que tem ali tem que ser respeitado por lei em toda a extensão da Serra do Mar. Então, ele tem uma base, mas ele tem toda a estrutura para ele estender a base 02, a base 03 e ir embora, sabe? E usar a criatividade dele. Isso é bom. Isso é muito bom porque dar liberdade criativa pro narrador eu acho essencial dentro de um cenário assim. Falando de datas agora, como é que tá a produção? Já tá pronto? Lançamento, financiamento, tudo isso daí pra gente. Quanto mais o pessoal aborda tópicos, mais eu percebo o quanto eu e o Lucas brigamos, cara. Toda vez que vem um tópico eu lembro da gente tretando, cara. Brigamos por causa de data também. O Miguel, eu tenho um problema grande com datas longas, saca? Porque você, assim como eu, somos né, TDAH, temos neurodivergência, e eu perco o hype das coisas muito rápido. Então, hoje eu tô assistindo uma coisa e tô empolgadaço. Amanhã a empolgação já foi embora. E eu queria manter esse meu hiperfoco no Noites da Serra do Mar, apesar dele ser uma recorrência na minha vida, ele sempre acaba voltando e tal, e eu voltando a me inspirar nele, eu tenho fases desse projeto. Tanto que nos bastidores a gente tava falando sobre os projetos paralelos que eu já tenho. Então, é justamente sobre isso. Qual era a minha ideia? Produzir o mais rápido possível o livro, deixar ele pronto e já entregar assim que concluísse o Catarse. Então, essa, inclusive, é uma das ideias, né? A data de entrega para o Catarse dos PDFs é início de dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro. E para o livro físico é finalzinho de janeiro, fevereiro, se eu não me engano. Acho que está no Catarse assim. E aí o Miguel virou e falou assim, essa data é muito curta. Eu falei, essa data é muito curta para uma editora que tem que passar por 14 pessoas para produzir um livro. Sabe? Essa data é muito curta para uma editora que tem que escolher qual livro vai produzir, sabe? Em que pra gente não. A gente tá na produção independente. O que eu quero? Eu quero terminar o livro, pegar o Catarse, arrecadar o dinheiro, entrar numa gráfica, fazer o teste de papel, imprimir os 100 livros. Eu quero ele pro mais rápido possível. Entrega na minha casa que eu vou passar nos correios. Então,
foi uma das questões, né? E aí o Miguel assim, não, mas vamos colocar um prazo de atraso e tal. Eu falei, então vamos porque eu queria mais ele queria mais rápido. cedo do que isso. Eu não quis cortar ele ainda, mas eu ia falar, ele queria pra menos, tá, o Dudes? Ele queria menos. Nó. E aí o Miguel falou, não, vamos tacar pra mais longe. Eu falei, não, vamos chegar no meio termo. O meio termo é esse. Porque assim, mais uma vez, né, eu fui moldado, assim, de verdade, o Dudes, hoje é muito fácil, se você bota a cara a tapa, entrar no mercado editorial produzindo RPG de mesa. Então eu não tive essa experiência de gerações mais velhas como o Lucas, de ter o homebrew, sabe? Eu não cheguei a ter um homebrew na minha vida. Quando eu decidi produzir RPG, eu perguntei para as pessoas mais velhas como fazer, eles me passaram, eu segui o passo a passo e pronto. Então eu tô acostumado com prazos editoriais. Então, uma aventura de 3, 4 páginas são 30 dias, tá ligado? O Lucas deu muita sorte de que eu sou muito louco por RPG de mesa e acabo entregando muito rápido os conteúdos. Eu me orgulho muito do título de autor mais empolgado da Retropunk. Se não fosse assim, eu não tinha te chamado. Mas agora parando pra pensar, faz muito sentido, né? Porque basicamente eu estava acostumado a 30 dias para entregar uma aventura. Como eu escrevo rápido, eu costumo entregar 3, 4 aventuras em 30 dias. Ele virou para mim e falou, vamos fazer um livro em 30 dias. O livro inteiro, um livro em 30 dias. E não tem sistema. Cara, eu entendo você e a minha esposa, Mamãe Capivara Loca, tá ali atrás lendo e se identificando com você, porque eu sou o Lucas. Eu viro pra ela e falo, a gente consegue fazer isso até o final do dia. Ela tá assim, é impossível fazer nessa semana. Exato. É isso. Exatamente. O mal do TDAH e o hiperfoco é que você esquece que o tempo existe e vai dar conta e vai entregar. Se você concentrar o hiperfoco, você vai fazer, mas não deixa a gente esquecer do assunto, porque a gente vai se prender em outra coisa e vai embora. Sim. Até eu já vou puxar aqui. O 8 Torra ali no chat já virou e falou que vai montar a base 8 lá na Bahia. Achei maneiro. Fazer o cenário na Bahia. Da hora, muito bom, tá? Falamos de datas. E eu achei muito. Pode falar, Lucas. Vou deixar no ar, assim, para deixar uma pressãozinha para quem mandou com a gente, sobre uma futura produção focada no Nordeste. Norte e Nordeste, duas regiões que a gente está trabalhando, a Serra do Mar, entre Sul e Sudeste. O próximo passo é Norte e Nordeste, e já vieram conversar com a gente. Então, tá em fase de engatinhar, mas, como você é comentado, os nossos prazos são sempre frenéticos. Então é isso. Talvez nosso prazo longo seja para daqui a 6 meses. Um novo aí, quem sabe. Caramba, longo, espera daqui a 6 meses. Tem que manter tudo em atividade ali, tem que ser rápido, porque senão a gente acaba se distraindo. Não, e assim, eu admito que eu aprendi muito durante essa produção, eu amadureci muito durante essa produção, e lidar com essa natureza do Lucas foi muito, muito boa pra mim, de verdade, assim. Eu falo que a gente brigou, degladiou, mas me melhorou muito como produtor de conteúdo de RPG, porque eu nunca tinha tido uma experiência semelhante. Como eu disse, eu nunca fiz homebrew, por exemplo. Então, lidar com essa produção mais orgânica, mais corrida, por exemplo, às vezes eu mando alguma coisa para ele e falo, Lucas, eu preciso de tal informação, preciso que você invente aí, porque eu gosto de trabalhar com ideias dos outros, eu não sou muito bom de partir com algo do zero. E aí ele me fala assim, tá, já mando. Só que ele não tá no clima. Então, eu já mando dele, é tipo, já mando. Aí, Por favor, me lembre amanhã. Até que de repente, do nada, ele tem um estalo às 2 horas da madrugada e me manda, tá livre aí? Não, uma outra coisa é que o Miguel virou e falou assim, a gente vai contratar artista e tal. No começo a gente pensou em fazer isso. Aí eu comecei a pensar nos prazos e eu faço ilustrações também, né? Não profissionalmente, mas eu faço minhas ilustrações. E aí eu falei, eu acho que eu vou produzir tudo. E aí, Miguel, tu é maluco. Eu falei, vou produzir todas as ilustrações do livro, todas as artes do livro, artes de capa, artes do Catarse, tudo vai ser produção minha. E aí eu falei, Miguel, enquanto você tá escrevendo o bruto, eu vou produzir tudo. E
E aí ele ficou meio assim, até que eu comecei a mandar as artes. Então, inclusive, eu não sei se o Miguel tá com acesso aí, tu tá com as páginas os dois que eu mandei, Tenho aqui. Eu tenho a capa que você mandou, a capa interna, a capa externa, eu tenho aqui. Manda as capas aí no WhatsApp pro Dudes dar uma olhada. Ixi. Vou mandar. Manda pra mim, eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra galera dar uma bisoiada. Bem, a galera pode conferir spoilers no Twitter. E esporadicamente tá mandando. Inclusive, benefício de não ter editora. A gente posta o que a gente quer. A gente muda o que a gente quer. Ai, cara. E o Miguel que pague por isso, né? Não, toda vez que me chamam junto com ele pra gente falar, eu fico, ai, por favor, que hoje ele não faça eu perder meus empregos, meus filhos, tá ligado? Porque assim, dudes, meu carro-chefe principal é produzir aventura. O Lucas não lê aventura pronta. Ele nunca leu nada do que eu já escrevi na vida e mesmo assim me contratou pra isso. Nossa. A gente tem uma parceria de coautoria com 100% de liberdade. Não tem nada de contrato aqui, tá? Não, mas daqui a pouquinho você vai divulgar também esse material que você já produz aí pra galera já ter ciência de tudo que você faz e já Exato. consumir um pouquinho mais. Seja como eu, compre Aventuras do Miguel, sabe? Não seja como... A prova de que eu confio na capacidade do Miguel. Eu nunca consumi um material dele. Eu vi ele narrando e falei, narra bem. Quero produzir com ele. Narra bem, entrega rápido. É ele. Combinação perfeita. É tudo que eu preciso. Exato. Ai. Eu já me perdi. TDAH. Acontece mais vezes do que eu queria. Excelente. Uma das coisas que eu vi ali foi a questão das lendas, né? Dentro da Serra do Mar vocês descrevem bastante essas lendas, né? Ó, vou pegar um exemplo prático, tá? Vou ir direto ao ponto, Dudes. Uma das situações das regras, e eu gosto quando o Lucas fala das regras, vou deixar pra ele falar das regras, que não tem nada a ver com mecânica, mas uma delas determina que a partir do momento em que você sentir uma alfinetada, cheque o local do ferimento. Se você não encontrar nada, não durma e volte para o casarão o quanto antes. É o que a regra descreve. Essa regra aborda uma entidade do folclore indígena brasileiro muito específica, que não é muito falada, ela não é conhecida igual, por exemplo, o Boitatá, que foi um dos exemplos que o Lucas deu, ou o Saci, etc. E assim, ela é uma entidade tão creepy, mas tão creepy, que você pode acordar com os animais mais próximos se alimentando das suas entranhas. Caralho! Exato. Eu não vou dar o nome pra não dar spoiler. Depois eu te mando no privado, se você quiser Me saber. manda no privado, que eu vou dar uma pesquisada, porque eu gostei. Mas ela é uma das possíveis ameaças que se encontram no livro. E tudo desse jeito, mascarado. Passa a bola pro Lucas. As regras, né? Quando a gente foi comentar das regras, o que eu pensei, né? Como é que um brigadista, numa brigada sucateada, resolveria esse problema? Vamos resolver o problema? Não, a gente não é pago para isso. A gente não tem grana para isso. O governo tá cagando para isso. Vamos colocar um quadro de cortiça, vamos colocar um papel com as regras anotadas e segue a regra. Então, exemplo, tem duas entidades que são entidades criadas pela gente e que marcaram muito o cenário. Uma é uma árvore que, presa nessa árvore, tem uma coluna vertebral. Uma das regras é não mexa na coluna. Pra caceta essa parada. Por quê? E aí que surgiam os questionamentos, né? Tipo, como é que seria? Ser um novato perguntando, tá, mas por que a gente não corta a árvore? E aí o veterano da brigada falando, cara, só não mexe, tá? Ele fala, tá tudo bem, deixa quieto. Você não é pago pra isso, saca? E essa é uma das entidades que a gente chama de entidades passivas. São as entidades que elas ficam ali, elas existem, e elas só vão interagir se você for lá, né, mexer com ela. E tem as entidades ativas, que também criadas, uma delas que ficou icônica, criadas pela gente, que é o Homem de Colete Laranja. O Homem de Colete Laranja, ele aparenta ser um homem normal, vestindo um colete laranja, e ele aparece para falar com os brigadistas. A regra é, não fale com ele.
não interaja com ele em hipótese alguma. Eu não sei se o Miguel chegou até a mandar a página, né, da ilustração. Sim, já mandei. Eu tô... Vai falando que eu tô colocando ela aqui no lugar aqui. Tem umas bocarras abertas ali, o carequinha. Exato. E aí, ele é um homem comum e não interage com ele. Por quê? Coisas estranhas vão acontecer. Ele vai começar a contagem, e se ele encerrar a contagem, ele começa a se revelar, começa a fazer coisas. E a pessoa vai morrer. Em algum momento a pessoa vai morrer. Como? Quando? Ninguém sabe. Por que? Ninguém sabe. Mas ele vai se revelar, e a partir do momento que ele começa a contagem, uma contagem regressiva, ele vai terminar ela a qualquer momento. Toda a descrição dele, eu trabalhei muito o Vale da Estranheza para criar. Que é aquela coisa que parece muito um ser humano, mas por um detalhe te incomoda, saca? Uhum. Braços um pouco mais longos, a mão, os dedos estranhamente posicionados na mão. Então, todas essas coisas... E por que ele tem um colete amarelo, sabe? Por que ele tem um colete laranja, né? O que é isso? Isso não, são perguntas que não são respondidas. Essa falta de resposta também já é um elemento narrativo. Exato. Porque já auxilia o narrador no formato que ele vai utilizar a hora que ele quiser. Exatamente. Acabou que a imagem ficou gigante na tela, porque eu tava no modo estúdio e simplesmente o negócio ficou aparecendo. Eu ia deixar bonitinho pra galera aqui, ó. Precisa acompanhar. Olha a arte, a qualidade da arte da Noite na Serra. Essa vai ser a qualidade que vai ser apresentada no livro, né? Exato. Nossa, a qualidade tá muito boa. A gente, assim, pelo menos da minha parte, porque já o Lucas é de Santos, eu sou de São Paulo, né? São Paulo, Assis São Paulo, aqui do interior. Eu aprendi com ele a tratar Santos como algo que não pertence a São Paulo. Eu não sei como é que vai ficar isso depois de impresso, tá ligado? Mas quando eu passei a acreditar que as artes poderiam vir dele quando eu comecei a ver isso. Quando começou ali a ver as artes prontas, pronto, ganhou. Okay. Realmente, ele vai conseguir. Filho da puta, ele vai conseguir. Então, enfim, ó, veio pergunta no chat aqui pra gente. O Broken Noah. Provavelmente não é essa a pronúncia. É um universo original. E sim, é um universo original desenvolvido pelo Lucas e pelo Miguel. E que, na minha visão, vai se tornar original pelo narrador. Porque o narrador vai dar originalidade em cima do cenário ainda. A gente já teve algumas mesas da galera narrando em live e em off o cenário. Teve um narrador que narrou usando Savage Worlds, lá na Dungeon Geek 21, o Rose. E ele tomou uma abordagem onde ele quis colocar a Boitatá em sua literalidade. Ele quis colocar a fucking cobra gigantesca em chamas, com os olhos e tudo, e interagindo com os brigadistas. Eu fui um dos jogadores. E a abordagem que ele deu pra narrativa, somada aos jogadores que são muito cômicos, o pessoal que joga lá, o André, o Shode, a Rita, um abraço pra todo mundo, eles são uma piada encarnada, ganhou uma estética muito mais próxima de um Gravity Falls, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo que ficou muito mais engraçado e mais cômico com o Rose narrando do que eu imaginava quando eu tava escrevendo, na hora que a Boitatá era de fato uma ameaça, teve um NPC que a gente tava lá pra resgatar, a gente deu mole, a Boitatá só blup, e foi e morreu, engoliu na nossa frente. E a gente, ai caralho. Tipo assim, fechou, tá ligado? É aquela hora que, tipo, tá mó engraçado, mas agora não tá mais não. Exato. E foi uma roupagem que em cada linha que eu escrevi, eu jamais imaginava essa leitura. De só entregar, ó, tá aqui, ó, o bicho existe, plum, na sua cara. Inclusive, foi muito legal. É uma outra coisa que a gente... Foi uma das últimas coisas que eu e o Miguel a gente conversou em relação ao livro, porque essa ideia, essa roupagem meio Gravity Falls, nunca foi nossa ideia. Mas quando apresentaram pra gente, a gente achou maravilhoso, sabe? Tipo que massa, sabe? Que alguém pensou nisso, porque não passou pela nossa cabeça. E, inclusive, o Miguel jogou comigo e eu vi ele narrando uma mesa. E a gente não conversa sobre o que a gente vai narrar. É isso que é maneiro, né? Então, eu fui assistir uma mesa dele narrando, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu não contei nada pra ele do que eu fui narrar.
E ele jogou comigo. Então, quando ele jogou comigo, eu abordei as minhas técnicas narrativas, que é vale da estranheza, sutilezas, trabalhar o subconsciente do jogador, que é até uma coisa que a gente fala, né, que esse é um jogo para você assustar o jogador, não o personagem. Você assusta o jogador para o jogador reagir no personagem. E lá no canal, eu tava fazendo isso, e foi quando até que eu falei que rolou, que eu fui ofendido lá pelo chat, tava sendo maneiro pra caramba. Porque uma das jogadoras, ela arrancou o fone e correu pra fechar a janela da casa dela, sabe? Bateu um vento na hora que eu narrei. Então, foi massa pra caramba. E aí a gente conversou sobre isso, e a gente pensou, putz, vamos dar umas dicas sobre referências que a gente usa. Porque quando o Miguel narrou, ele narrou de uma outra forma. Quando eu narrei, eu entreguei as regras para ele, para os jogadores. Né? Eu falei as regras para os jogadores, e os jogadores tinham que lembrar. Tipo, gente, o que a gente faz? A gente passa um rádio para a base para perguntar enquanto tá no meio da correria, a gente lembra. E o Miguel fez uma outra proposta que eu não imaginava. Ele pegou as regras, escreveu num prop, colocou no Roll20 e entregou para os jogadores. Falou assim, aqui estão as regras. Então, os jogadores criavam uma ansiedade de, cara, vamos consultar a regra, o que a gente faz agora, sabe? Ir lá olhar a regra, e eu achei isso maneiro demais. Então... são dois cenários diferentes e muito bom. Porque você vai trabalhar o desespero do jogador, que ele tem que lembrar, e a partir do momento que ele tá desesperado, ele não vai lembrar. Uhum. Então ele vai cometer erros dentro dessa regra. E no outro, ele tá tão ansioso para usar a regra que ele tá consultando o tempo inteiro. Exato. Porque eu não tinha imaginado em usar. Eu nunca tinha imaginado em usar, porque eu tenho um padrão de narrativa. E aí, quando eu vi ele narrando, eu falei, nossa, que maravilhoso. É o que eu quero para todo mundo. Então, a gente é o tipo de criador, né? Tipo, que quando alguém chega pra gente e fala, eu narrei de tal jeito, será que tá certo? Tá certo. A galera se divertiu, a galera foi respeitada. Você curtiu a narrativa? Então tá certo. Já é canônico, saca? Vai lá. Posta pra gente, vamos fazer um wiki e a gente posta de todo mundo, sabe? É até legal ter isso, que tipo, todo mundo vai juntando o formato ali depois e divulgando, né? A gente falou de regras esse tempo inteiro, acho interessante passar pro pessoal a ideia das regras de uma forma mais clara, né? Falar um pouco dessas regras. Uhum. Fique à vontade. Vamos lá. Como é que as regras são abordadas, tanto no livro quanto no jogo, né? É uma lista de regras que determinam todos os fenômenos que a Brigada 01 presenciou até aquele momento, tá? Então, ela está aberta para você criar regras novas ou para serem regras diferentes em outros lugares. Essas regras, elas são umas regras de sobrevivência, não exatamente regras de solução. Por exemplo, o Homem de Colete Laranja, ele é uma entidade que não tem solução. Então, ele tem algumas regras, né? Uma das regras é não interaja com ele de forma alguma. A segunda regra é atropele ele quando você avistar. Isso fica estranho para um jogador novo, para um brigadista novo. Ele fala assim, mas eu tô atropelando uma pessoa? É difícil explicar. Não é uma pessoa. Atropela e segue o baile. E aí o jogador tem que lidar com isso, né? Com esse trauma dele atropelar de fato uma pessoa, né? Ou pagar pra ver. E aí acabar enlouquecendo, acabar perdendo personagem, acabar, enfim, tomando dano de fato. A gente fala que ele é um jogo onde só o narrador ganha. Né? É um jogo de derrota e derrota. Porque o Miguel passou por isso, inclusive. Eu narrei uma cena pra ele em que ele poderia resistir a uma coisa. Pra ele, você fica a sua escolha. Você pode resistir ou ceder. Se você resistir, você toma dano de estresse. Se você ceder, você vai ter que lidar com a consequência. Porque se ele resistir, ele resiste à natureza de ser um ser humano. Um ser humano cederia. Se você ceder, você vai ter que lidar com a consequência disso. Então, ou gera estresse, ou gera dano. E aí todas essas regras são isso. Então vamos lá, dando alguns exemplos. Tu tá com as regras abertas aí, Miguel? Algumas? Posso sim. Já pode começar com a primeira, que é uma das minhas favoritas, que é uma regra pra dizer pra você não desobedecer as regras. Tipo, já começa assim. As regras porque ela já parte do princípio que as regras são estranhas.
Então a regra 01, ela já avisa, ó, temos regras estranhas vindo por aí. Fica tranquilo, saca? E é legal porque o texto, mais uma vez, né? Eu não sei como é que vai ficar. O que o Lucas vai fazer no texto, sim, é surpresa pra mim também. O produto final faz parte da minha ansiedade em produzir esse livro. Mas a regra diz assim: siga as regras a qualquer custo. Na dúvida, siga primeiro, questione depois. Então, não é pra você perguntar. Só segue. Só a regra. segue. Só Só que segue. no meu texto, eu não explico isso. Eu não explico o porquê, eu não falo pra onde, eu não falo pra quem, nada. Eu não falo nada disso. Então, isso tá tudo na mão do Lucas e o que ele não quiser contar, não vai ir pra você, leitor. Sabe? Não vai e você vai ter que preencher essa lacuna. Tá jogando essa culpa pra mim mesmo? Exatamente. A regra número 2. Sempre reporte coisas estranhas ao operador de rádio para que este arquive e informe ao diretor. Aí eu te pergunto, Dudes, o que é uma coisa estranha? Qualquer coisa pode ser uma coisa estranha. Faz Não, parte então, do para. Pra ter uma ideia, me lembrou uma história de infância mesmo. Tipo, vivenciei. A gente tava numa trilha próximo da casa da minha mãe, tem uma matazinha, e de repente, tipo, 15 moleque começa a ver uma parada atrás de uma árvore que era tipo uma foice passando pra um lado e pro outro. Tá anotando, Podia Miguel? ser qualquer coisa, podia ser um cipó com uma Eu não vou folha. falar nada. Mas aquilo dali prendeu a gente durante tipo uns 15 minutos, e na hora que aquilo parou de balançar, todo mundo saiu correndo gritando. Uhum. Exato. Então, tipo, é uma coisa estranha pra me reportar. Agora tem. Pior, Lucas, você conseguiu. O cara ouviu uma regra e ele lembrou de uma experiência brasileira dele. Era isso que eu consegui. A regra número 2. Só que é o seguinte: as regras elas vão ficar estranhas conforme o Miguel for lendo. Ele não vai ler todas, é só para um spoilerzinho pra galera. Spoiler, gostamos. Mas uma das regras é. Depois de você ler uma série de regras estranhas, tem uma regra que é assim: o último que terminar o café, reponha. E aí é o seguinte: fica Regra aberto. número 5. Será que é uma regra de zoeira ou será que é uma regra real? Cara, eu tomo café, toda empresa que eu trabalhei tinha café, e o último tinha que fazer café, velho. Se você acabou o café, você faz café. Exato. Só que num contexto desse, onde coisas estranhas acontecem. Eu não quero ser o último a acabar o café. Exato. Então, Cara, são maravilhosas. Tem uma aqui que é do Lucas. Essa aqui eu joguei com essa regra maldita. Ao ver uma figueira bifurcada em uma curva, desloque-se para trás até perder a figueira de vista. Não olhe para trás enquanto se desloca até que a figueira tenha saído do seu campo de visão. Relatos apontam que aqueles que ignoraram essa regra sofreram traumas psiquiátricos consequentes de alucinações visuais e auditivas. isso aconteceu em mesa, inclusive. É isso. É só essa informação que você tem da minha parte. Se tiver alguma coisa a mais, é do Lucas. E aí, Lucas? Então, e é isso. Vai ficar nisso. Vai ficar nisso. É só isso mesmo que vai ter e narrador que se vire. Exatamente. Então, eu narrei isso em mesa. Eles passaram pela figueira. Porque o que eu fiz? Eu lancei a regra pra eles. Falei, quem quer anotar, anota aí. O Miguel anotou no modo loucura. Essa é a regra final. O que ele anotou na ficha dele foi outra coisa. Porque ele tava prestando Se eu atenção. ver a figueira da ré. O que aconteceu? Só que isso passou batido. Eu comecei a narrar pra eles e eu uso muito estímulo narrativo. Então eu vou narrando cada detalhe, cada coisa. Só que é o seguinte, não é se você vê a figueira, é se você vê a figueira pela segunda vez. Então, eu narrei pra eles, eles passaram pela figueira, só que antes eu já tinha narrado umas outras árvores, já tinha narrado uma outra pedra, sabe? Aí eu narrei a figueira e eles passaram. Aí eu continuei narrando o caminho, enquanto eles conversavam no carro, estão conversando e eu narrando o caminho. E aí vocês veem uma árvore tal, não sei o quê. Numa curva vocês viram a figueira bifurcada. E aí eles passaram reto por ela. Aí alguém, depois que tinham passado pela segunda vez, alguém falou assim, eu acho que tem uma regra sobre isso, gente. Alguém falou. Aí o Miguel, gente, tem que dar ré na figueira. Aí os caras começaram, pelo amor de Deus. Aí eles começaram a dar ré. Quando eles começaram a dar ré, eu comecei a narrar coisas estranhas. Não, mas você foi um sacana. Você foi um sacana. Porque a regra descrevia não olhar pra trás. Então todo mundo concordou em não olhar pra trás. Ele não disse pra gente que o retrovisor conta.
Exato, É uma maneira de você olhar pra trás. Exato, só que a gente tá nervoso. exato. Aí foi a jogadora que olhou, a Lisa. Foi a Lisa. Inclusive, virou um clipe do canal maravilhoso, que é ela passando por essa cena, o Miguel aplaudindo enquanto ela se desesperava, e os outros jogadores assim, gente, eu tô arrepiado, meu Deus, Lucas, eu tô sozinho em casa. Então, foi muito maneiro, assim, eu mostrar que eu consigo dar a volta na regra. Saca? Então, esses são alguns exemplos de regra, sabe? Não, vai dá ré numa picape se olhar no retrovisor, vai, ô desgraça. Impossível. É mais fácil parar a picape, voltar andando e deixar a picape pra trás. Que era o que a gente devia ter feito. Só que é o seguinte, a picape, o pessoal tinha um apego pela picape, inclusive a picape tem um nome. Sim, No no livro. Casarão 01 a picape é citada no livro como um item, né, que você cola a etiquetinha ali do código dela porque pertence ao governo. Mas na prática, os brigadistas têm nome, que o Luiz o Lucas que deu. Qual que é o nome da picape? É Beth. Não pode deixar a Beth pra trás. Ela agora é uma pessoa, ela é um ser dentro daquele lugar. E eu criei o motorista, o mecânico. Tipo, eu comecei tratando ela, tipo assim, eu cuidava dela, eu checava se ela tava bem, eu falava com ela, tipo, vamos, garoto e tal. Pô, criou um apego sentimental à situação e eu não vou deixar pra trás. Então, aí a gente olhou no retrovisor e aí... E aí a Beth se foi junto com vocês. Não foi. Eles terminaram a noite com traumas nos jogadores e nos personagens. E aí, no final da sessão, eu perguntei quais dos brigadistas iam continuar na brigada e quais iam abandonar depois do primeiro dia. E aí, metade da mesa abandonou, sabe? Falou, não, esse trabalho não é pra mim. E eu queria abrir um parênteses aqui, até pra falar isso, porque assim, isso é muito difícil de passar no livro. Eu até tentei colocar no texto, tipo assim, dando a entender que, de preferência, contrate pessoas que já tenham experiências traumáticas, de preferência no exame psicológico, ao invés de você pegar o que nunca mataria uma pessoa, se esse cara já matou alguém, o psicólogo vai querer esse cara. Porque você imagina o background que uma pessoa precisa ter pra ela escolher pra vida dela um trabalho no meio do mato, durante o período noturno, isolado de todo mundo, onde a tecnologia pega mal, e mesmo que ela se depare com bizarrice, ela volta pro próximo plantão. A carga do background que esse personagem tem que ser, esse ser humano tem que ter na vida dele, pode gerar motivações para personagens tão profundos e tão complexos. E se o narrador souber trabalhar esses backgrounds em jogo, cara, você tem um Arquivo X, você tem um Supernatural por meses de jogo. Assim. Gente, um minutinho, tô tocando o telefone rapidinho. Um minutinho, mas já vem. Pode ir lá, Lucas. Miguel, vou até aproveitar aqui. E o Broken Noah, que cada vez que eu falar o nome eu falo de uma forma diferente, ele perguntou aqui, ó, se vocês já jogaram o Noites da Serra do Mar, que você já até comentou que já, se sim, onde ele pode ter acesso, onde ele pode conhecer. Tem uma mesa comigo narrando no YouTube, no canal da nossas lives que a gente faz, no caso eu, né, não o Lucas do Mar de Contos, lá no Capa Cósmica. Eu vou mandar o nome aqui, é só jogar no YouTube, o que você acha? Me manda. Foi o Capa. Só saiu o Cósmico. Mas é o Capa com 2 P's mesmo. Jogou isso no YouTube, você acha o nosso canal. Lá tem uma mesa onde eu narro, chama A Árvore, o nome da aventura. E se eu não me engano, no VOD do Mar de Contos, eu não sei se já tá no canal, vou até consultar aqui rapidinho, se que o Lucas narrou tá lá no canal do Mar de Contos. Voltei. Ô Lucas, o que você narrou tá no canal do YouTube do Mar de Contos, do Noite da Serra do Mar? Ou no YouTube só tem a que eu narrei no Capa? Não, no YouTube não tá. Tá lá no canal mesmo. Tá no VOD da tá no VOD. do Mar de Contos, né? Isso. Vai pro momento. Eu tô me apaixonando durante a conversa pelo cenário. Tô realmente me entregando. E vai ter Capim Remoto no ano que vem, Noites na Serra do Mar, porque eu quero trazer. Na verdade, eu vou trazer pro Minas, pão de queijo e cafezinho. Eu vou trazer pra Serra de Bitpoca
que é um cenário que é um lugar que eu já conheço, fica mais fácil para mexer. Falando de cenários, até igual eu falei de Bitpoca, cenário brasileiro, a ideia de trazer um jogo com essa roupagem de Brasil, esse conceito de Brasil, como que é isso para vocês? Como é que foi abraçar o Brasil realmente e produzir um conteúdo focado nele? Assim, falando por mim, nunca foi tão fácil, na verdade, porque eu tinha uma dificuldade em me assustar com problemas de fora. Eu tenho esse problema, por exemplo, filmes de assombração, filmes de exorcismo, que é a temática que eu mais gosto, né, por causa daquela tensão e tal. Eu nunca me assustei tanto, porque a solução de todo mundo é vender a casa ou fazer uma hipoteca e se mudar. E eu sempre fico imaginando o que aconteceria se isso acontece dentro de uma casa numa favela, sabe? Perto de onde eu moro, ou aonde eu moro, que é num conjunto habitacional. As pessoas não têm dinheiro para se mudar, saca? Se rolar uma possessão demoníaca na minha casa, no dia seguinte vai ter um pastor, um pai de santo, um padre fazendo fila na minha porta e um vai resolver. Não existe uma opção de eu pegar um carro e me mudar, saca? A gente brinca que se acontecer, a gente sai de casa e deixa o problema. Não, velho, a gente vai ter que viver ali porque é o que a gente tem. Eu vou dividir meu quarto com o diabo, tá ligado? Fala, amigo, tu fica lá com a matinha, eu fico lá de baixo, tá tudo certo. Ah, eu quero de baixo, tu fica de baixo. Mas me mudar eu não vou. Eu tenho mais medo, eu tenho mais medo do Estado, sabe? Então, qual foi a grande questão, né? Que, inclusive, foi o que pegou todo mundo, que fez o pessoal gostar, tanto inclusive o Miguel, que cara, depois de uma noite de terror, você tem que ir para sua casa, né? O seu brigadista tem que ir para sua casa, passar 36 horas tendo que lidar com o cotidiano, com a política no modo loucura, com uma família normal, e ele não pode levar os traumas para a família. Então, o narrador ele pode continuar essa narrativa fora, se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode só colocar uma bagagem que ele traz toda noite. Então, de lembrar da família, de lembrar dos problemas, de lembrar de tudo isso, porque ele precisa pagar as contas no final do dia, né? E então foi e essa questão de tipo você pega todas essas grandes creepypastas, né? Tipo SCP, onde você tem uma organização mundial gigantesca, né? Você tem vários relatos tipo, dos homens de preto, né? Estados Unidos, homens de preto, uma organização que vai chegar extremamente tecnológica e tal. Isso aconteceria no Brasil de verdade? Não. Cara, pensa só no seguinte, fato dos anos 90, para quem é um pouco mais antigo, assim, igual a gente, ET de Varginha. Uhum. O que aconteceu em Varginha? Apareceu o governo, cercou o lugar e tal? Não, os caras montaram um parque, tem um espaço-porto para posar alienígena, fizeram estatueta de alienígena na cidade inteira e vamos ganhar dinheiro, entendeu? Exato. Você tem Área 51 nos Estados Unidos, que existe de fato lá, e se você chegar perto, os militares vão te dar tiro. E aqui no Brasil você tem Varginha. Você chega lá e os caras te dão um ET. Toma um ET de presente. Compre este ET. Tá aqui. Tira a foto com o ETzão. Olha o ETzão. E por outro lado, isso é uma ferramenta do governo. Porque é a ferramenta mais barata do governo. É mais fácil pro governo fazer piada, fazer chacota e desacreditar do que lidar com um pânico e lidar com um problema. Não existe problema, é toda uma piada. Se não existe problema, não precisa de dinheiro. Se não precisa de dinheiro, eu posso colocar mais no meu bolso. E se eu posso colocar mais no meu bolso, o brigadista tem que andar com uma Ford F1000 pela brigada. Chamada Beth, em vez de andar com um Dodge Ram, saca? Ele tem que andar com o que ele tem. Cara, Exato. e eu simplesmente me apaixonei por isso, assim, porque falando de lore da cultura brasileira, eu amo muito conteúdos ufológicos. Assim, eu gosto pra caramba de estudar, de acompanhar e tudo mais. Não sou ufólogo nem nada do tipo, não me arrisco tanto, mas eu tenho muito interesse em saber os meandros e as minúcias desses assuntos. E eu achei Noites da Serra do Mar perfeito, o ambiente perfeito para incidentes de ufologia, para trabalhar esse tema. Exatamente porque uma coisa que o Lucas, inclusive, reforça, aqui no Brasil, o ufólogo, ele é professor, o ufólogo é pai, o ufólogo tem que trabalhar todo dia, enquanto exerce a ufologia.
E isso é muito real, cara. Eu me apaixonei por essa proposta que o Lucas trouxe quando ele apresentou o cenário. Isso me ganhou do fundo do coração, porque eu sou da área da saúde, né? Meu lado profissional, de qual eu realmente sobrevivo, é sendo funcionário da saúde. Tive 4 anos de SUS e tô há 3 anos em hospital, como farmacêutico. E no meu período, principalmente de SUS, bicho, era isso, tá ligado? Era literalmente viver todo santo dia na loucura que é o SUS, e não tem dinheiro, e não tem ninguém pra te ajudar, não tem ninguém mais experiente que você. Não tem remédio, Não tem remédio, é isso. Uma coisa o farmacêutico não tem pra dar. Exato. A política do SUS é prevenção, porque prevenção é mais barato que tratar, não porque é bonito. É porque custa menos. Economizar. Se adapta, né? O médico se adapta ao Estado. Exato. Essa roupagem de ser um estatal, né? Você tá trabalhando para o Estado, ele já dá uma carga narrativa para você desenvolver o personagem ali. Eu gostei muito dessa ideia do Lucas do trabalhar fora do trabalho, as 36 horas fora do trabalho. Porque é a hora que você vai quebrar aquele clima de horror denso, mas ainda assim você ainda pode despertar uma coisa ou outra. Tipo, o cara tá em casa assistindo televisão, assistindo futebol ali junto com o filho, e de repente ele escuta um barulho na janela, e ele escuta um barulho na janela, e ele. O brigadista ele já vai estar ficando incomodado com o barulho, mas ele não quer olhar. Ele não quer saber o que é aquele barulho, com receio de ser alguma coisa. Eu não quero. Ai, é muito difícil controlar os spoilers. É muito difícil. Mas tem uma ameaça que o Lucas criou, que basicamente, se você falhar em lidar com ela, ela vai passar a te perseguir. Só que a descrição é pro resto da sua vida. Então, se você falhar com ela durante aquelas 12 horas, você arranjou um problema para todas as outras 36 horas pro resto da sua vida. Pra sua aposentadoria. Tipo, não vai adiantar pedir demissão, você vai continuar com ela. Exatamente. Cara, é isso. Assim, eu amo horror pessoal, é o que eu mais gosto de trabalhar. Horror pessoal é o que eu mais amo trabalhar nesses cenários. Imagina a cabeça de um cara que concorda que precisa desse trampo para sobreviver. O cara. E aí você vai ter várias coisas, né? Tipo, o cara que ele já é traumatizado o suficiente e vai aceitar entrar lá. O cara que precisa de fato da grana, que é uma realidade brasileira. Tipo, cara, paga bem, eu preciso da grana, então eu vou. E aí esse cara vai ter que lidar com os horrores da Serra do Mar, vai ter que lidar com o fato de ser um local sucateado e vai ter que lidar com o colega dele que já é maluco, saca? Exato. O colega dele que já tá traumatizado da vida. Então, tipo assim... Não, desculpa, Lucas, não quis te cortar. Não, eu ia falar de uma cena, não é? Teve uma cena de um jogador, isso mesa em off, enquanto eu tava fazendo testes no Serra do Mar, onde ele, pra justificar o personagem dele, foi muito pesado, assim, a mesa, só jogadores maior de 18, foi uma temática mais pesada, como eu gosto, e ele criou o personagem dele, que era um ex-presidiário, que literalmente entrou nesse trampo porque a nota de corte era baixa, porque ele não conseguia emprego em lugar nenhum, porque ninguém contrata nego fichado. Foi muito pesado, assim. E na hora que foi pro jogo e a gente foi jogar de fato, ele interpretar esse personagem e trazer todo esse peso pra mesa, mais uma vez, deu um filtro completamente diferente, assim, pra mesa. Deu uma outra carga pra aqueles personagens, assim. Da galera trabalhar com um cara que tem homicídio na ficha dele. Só que ele é só um cara querendo ter um job, tá ligado? E não só alguém querendo trabalhar. Marcelo. Exato, não querendo voltar pro Marcelo. Só um minutinho que eu vou interromper, a gente vai voltar aqui para agradecer a galera do MRPG Oficial. Chegaram de raid aí agora, bem-vindos. Tá rolando um bate-papo sobre Noite na Serra do Mar. Vai subir aí os links daqui a pouco para vocês acompanharem o projeto, já tá em Catarse. É isso aí. Na verdade, o Movimento RPG já conhece, eu escrevo para eles também. Muito obrigado pela raid. Escrevo artigos pro site lá, muita gentileza deles. Ah, massa, então melhor ainda. Já tá dentro do conceito, já tá dentro do projeto ali. E cola aí que tem novidade, tá? Que a gente não falou lá, porque as coisas vão acontecer, então fica aí com a gente. Ó, tá maneiro, né? Pra gente dar um andamento, até a gente já tá com 1 hora ali de bate-papo. Vamos pro nosso tema polêmico. Lá, agora PDF agora ele vai urrar. E pirataria. Agora ele vai urrar.
Fica à vontade, Lucas. Pode descarregar. Peraí, Pode descarregar. Antes de qualquer coisa, editoras e produtores de RPG, eu, Miguel, concordo, mas não compactuo profissionalmente com nada do que o Lucas falar daqui pra frente. Vai, Lucas. Cara, assim, eu tenho uma visão bem simples sobre isso, saca? Eu não quero enriquecer com RPG, porque eu não quero enriquecer, ponto, tá? Primeira regra. Mas eu não quero enriquecer com RPG e eu produzo coisas que eu gostaria de consumir. Em relação ao Catarse, as pessoas... O primeiro livro de RPG que eu escrevi, eu pedi para as pessoas piratearem. Tá? Inclusive, vocês podem piratear aí os 6 contos, você arruma em qualquer lugar aí. É só pedir que a galera manda. Ou você pode comprar lá no canal se você gostar da gente, mas não precisa, tá? Então, mas vamos lá, só fazer um jabazinho de pirataria. Falando sobre isso, o que eu penso? Cara, a gente precisa de um valor para bater o Catarse, saca? Se a gente bater o Catarse, eu quero que o máximo de pessoas consumam esse material. Se você gosta do material, quer que ele saia, a gente vai conseguir o suficiente para pagar. Se ele não sair, não tem pirataria. Então, para ter pirataria, o mercado precisa girar. Se tá acontecendo pirataria, as pessoas já foram pagas. Então, todo o resto é divulgação. Inclusive, eu me incomodo com certas piratarias, saca? Porque tem coisa que não devia nem estar no mercado. Matar, já sendo polêmico, saca? Porque tem coisa que não merece divulgação. A gente sabe aqui. Então, o Miguel tá rindo. O caos vindo ali, né? Me contratem. O caos fica ali dentro da troca de olhares, sabe? Ninguém falou o que é, mas todo mundo sabe. Ali dentro fica aquele clima de não fala. Eu vou perder o emprego, não fala. Então, assim, de verdade, como é que é a melhor forma da gente... Eu vou falar por mim, tá? Como é que é a melhor forma de eu continuar produzindo conteúdo que eu gosto sem a mão de uma grande editora determinando o que eu vou escrever ou não? Sabe? Óbvio que a gente vai ter uma leitura sensível pro material, a gente pensa em tudo isso, mas eu não quero ser podado enquanto eu escrevo, enquanto eu vou entregar pro meu leitor. Ou que tipo de coisa, sabe? Ah, é muito caro produzir uma arte. Eu não quero saber disso. Tá? Eu não quero saber disso. Ah, é muito caro. Então, qual a melhor forma de você solucionar esse problema? Pirateando. Porque o produto, na real, não sou eu e o Miguel. Aliás, não é o livro. Sou eu e o Miguel. O livro é o que a gente está entregando. E vocês vão continuar produzindo. Vocês vão continuar criando. Então, pirateiem. E não pirateiem só esse material que a gente escreve. Quando a gente escrever junto, isso eu tô falando por mim. Sempre que eu escrever alguma coisa, talvez isso tenha parecido estranho, porque já vieram reclamar com a gente. Chegou... Já temos o nosso primeiro hater, inclusive. Inclusive, eu gostaria de agradecer o hater, porque graças a esse hater a gente vai dobrar a aposta. Que é o seguinte, eu não vou só incentivar a pirataria do nosso livro. Eu gostaria de pedir para vocês piratearem o nosso livro. Assim que ele sair, pirateia. É um pedido, porque é a forma da gente ser valorizado, saca? Essa é a real. O criador de conteúdo de RPG, ele é sucateado. Se o público é a verdadeira forma da gente entrar numa barganha real. E o Miguel tá rindo. Porque ele sabe que é real, saca? As editoras me tratam muito bem, tá? Eu estou muito feliz com você. Eu não tô falando disso. Não tô falando disso. Não, mas sério. O que o Lucas vai falar, eu posso falar de dentro do mercado, tá? Não, a gente não tá falando de pessoas. O sistema, tá? O sistema não funciona, tá? A editora Retropunk é uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Só que os caras, não importa o quanto esses caras vendam, eles não conseguem. Os caras não conseguem alavancar grana pra formar uma equipe, sabe? Não rende pra eles, saca? E não rende pra eles porque é sucateado. Então não rende pra eles, não rende pro escritor, não rende pra nada. A melhor forma de render é a gente ser conhecido, é a gente se vender pra vender a nossa ideia. E não a gente ser a figura da ideia dos outros. Colocar um selo na gente é dar a entender de que esse selo teve a ideia e que a gente tá reproduzindo. Não é o caso. Eu não quero que as pessoas coloquem um selo na gente. Eu quero falar
E eu quero que o selo olhe e fale assim, eu quero ter o meu selo atrelado a eles. E não comprar eles, saca? E só o público pode fazer isso. Então, quanto mais piratear, quanto mais o nosso material for visto em lugares, em lives, sendo narrado, em grupos do Discord, fotos no Instagram das mesas rolando em off, isso vai fazer com que uma editora grande olhe e fale assim, pô, eu quero conversar com eles, mas talvez eu queira dar uma liberdade editorial para eles, tá ligado? Até porque o projeto surgiu com essa liberdade, então o projeto dando certo, sendo conhecido, a editora vai ter que virar e falar assim, funcionou por causa disso, eu tenho que aceitar isso daí. Exato. Ou então não vem, porque a gente consegue se segurar com o próximo, entendeu? Uhum. O público vai continuar olhando pra gente. Tipo, a gente bateu esse Catarse, a galera que ficar satisfeita com ele vai voltar pro próximo. Saca? Então, o Renan RVR fez uma pergunta excelente no chat, Lucas. Que eu acho que, assim, primeira vez que a gente recebe essa pergunta, o Lucas vai amar responder isso. Então, tá liberado usarem projetos, o sistema, o livro, né? Claro, citando os autores e onde achar? Vou falar uma coisa, não precisa citar os autores, não. Então, manda ver, cara. Não tá só liberado usar em projeto, monetiza isso aí, cara. Saca? Monetiza isso aí. Se tu conseguir ganhar dinheiro com essa parada, se conseguir ganhar qualquer dinheiro, visibilidade, qualquer coisa que você conseguir ganhar com esse projeto, não tá só liberado, eu vou ficar felizão. Inclusive, eu vou conseguir usar isso para jogar na cara dos outros que estão usando o nosso projeto pra saca? Alavancar o deles. Exato. Não, fiquem à vontade. Todo mundo ganha. Muita gente criou muito projeto paralelo, muita gente maravilhosa, a galera da 20 Minutinhos, Odisseia do Caos, Calígrafo, Too Many Goblins, etc, etc. Muita gente que eu não vou conseguir de memória citar todo mundo, criando projetos paralelos inspirados em Ordem Paranormal. Mas eles sempre vão sofrer desse mal de que eles nunca vão poder, entre aspas, ser Ordem Paranormal. Porque é um produto de uma marca, é um produto controlado, é um produto com copyright, blá, 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 blá. E aqui é exatamente tudo o contrário. É o que a gente quer. Tudo bem também, mas a gente tem outra visão, saca? Exato. Mais uma vez, o mercado é muito grande. A gente não tá falando de pessoas, nós estamos falando de pelo menos eu não estou falando de pessoas específicas. O sistema editorial é complicado. O mercado editorial no Brasil é muito difícil. Editoras gigantescas que realmente são multimilionárias, elas são horríveis, elas mastigam o autor, mastigam o livro para conseguir ter o dinheiro que elas têm. E no cenário de RPG nós não temos editoras terríveis assim, igual no cenário de literatura existem, são muito cruéis. E isso é maravilhoso, mas infelizmente o sistema é muito complicado. E em vista disso, e do Lucas ser um comunistaço, manda ver, tá ligado? Posso fazer um agradecimento rapidão? Tem uma parada até que eu ia falar. Foi uma surpresa pra gente, pra mim e pro Miguel, mas a gente ficou em primeiro lugar no Catarse durante uma semana do nosso segmento. E isso foi a galera. Isso passa um recado gigantesco. Isso passa um recado. Porque a gente ficou na... Cara, não é uma questão de disputa, mas é uma questão de mensagem. De verdade, não é disputa. Eu quero que todos os catarses, principalmente os independentes, deem certo. De verdade. Tem espaço para todo mundo. Mas passa um recado. 2 caras fazem uma produção independente, onde a gente produz tudo. Mentira. Vou me retratar. A gente produz a maior parte das coisas, porque a gente tem leitor sensível, a gente tem leitor beta, a gente tem uma série de colaboradores, mas todo o material pesado e bruto a gente está fazendo. Tá? Então, é uma equipe muito pequena para a produção do material. E o nosso Catarse, que é em primeiro lugar, passa uma mensagem para a galera. Passa. Reforça com todo mundo, pessoal. O projeto é bom, dá para se produzir com uma equipe reduzida, um material de qualidade, e sim, você vai alcançar e bater de frente com as demais editoras da cidade, do país. Uhum. Eu comprei muito a sua ideia e eu tô aqui bolando ideia de aventura, só pra constar. O cérebro não para. O cérebro não para. O Lucas tá em casa. Eu já bolei uma ideia ufológica, já bolei com algumas lendas, já tô pensando em histórias antigas de infância que pode ser encaixada dentro daquilo dali, tá? Um caos de ideias aqui dentro,
brainstorm pessoal, sabe? Meu cérebro tá conversando comigo mesmo aqui. E já que a gente falou de projetos futuros, o que tá vindo dessa combinação, dessa duplinha Miguel e Lucas aí? O que a gente pode esperar? Eu quero spoiler. Por onde cada um começa, né? O Miguel quer se livrar, é isso que ele quer. Ó, cara, já vou assim, ó. Eu quero projetos individuais, eu quero projetos conjuntos, projetos futuros, eu quero spoiler. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o finalzinho do Catarse, né? A gente optou por colocar algumas metas e algumas recompensas no Catarse. Inclusive, uma das novidades que a gente vai anunciar aqui pela primeira vez é uma mudança nas recompensas no Catarse. A gente vai dar uma parada extra para as pessoas. Que também deu muita treta entre eu e ele. Mas qual é a nossa ideia agora, né? A gente vai finalizar o Catarse, a gente vai entregar tudo que a gente tem para entregar, e aí a gente tem 2 caminhos, falando por mim, né? Em projetos que eu gostaria de seguir, tanto, principalmente com o Miguel, mas depois eu vou falar sobre projetos independentes, projetos solos, mas qual a ideia? A ideia é a gente aproveitar um pouco o Noites na Serra do Mar, porque como está sendo uma produção muito rápida, a gente está produzindo há pouquíssimo tempo. De verdade, acho que faz uns 2 meses que a gente colocou na prática. Isso porque atrasou ainda. Então, em tempo corrido foi tipo 1 mês. Então não deu tempo da gente aproveitar. A gente quer terminar isso, poder aproveitar um pouco. Coisas que a gente quer fazer para o futuro. Eu gostaria, e a gente conversou esses dias, eu e o Miguel, em ampliar esse projeto. Então, eu talvez fazer uma wiki para fazer um coletivo com a galera e talvez expandir com outros livros em paralelo de outras regiões, de outras visões, né? Como faz parte ali das nossas metas estendidas. Tem muita ideia para suplemento, para que não interfere, tá? As pessoas podem ter ou não vai interferir em absolutamente nada, só um extra que a gente quer produzir e ir para evento com ele, né? A ideia é a gente ir para evento e começar a narrar o projeto, começar a ver as ideias das outras pessoas, colocar outras roupagens. Então, isso falando de Noites na Serra do Mar, que é o nosso foco principal, né? Entregar o livro e começar a poder curtir ele de verdade. Aproveitar aquele momento de ver as pessoas jogando, jogar junto com eles, levar o projeto para dentro dos eventos que hoje em dia voltaram, os eventos presenciais ali, e apresentar realmente, mostrar o carinho que vocês têm pelo Noites na Serra do Mar para as pessoas. Mas eu quero spoiler. Eu abraçando esse caminho do Lucas, você falou de carinho. Desde pequeno eu escrevo, sempre quis ser autor. Quando eu conheci o RPG de mesa com 13, 14 anos, sempre quis ser autor de RPG de mesa. E o que o Lucas Gandra tornou real pra mim, e eu vou falar isso aqui e ele vai ficar se gabando disso depois, é o meu primeiro livro impresso de RPG, onde meu nome tá na capa. Isso, na realidade que a gente vive, no nosso Brasilzão de meu Deus, eu vou ter pela primeira vez um livro de RPG impresso sendo entregue para as pessoas, e ele ficou em primeiro durante uma semana no Catarse, quando foi anunciado, sabe? Eu tenho muito carinho por esse livro, eu tenho muito carinho por esse cenário, e é óbvio que, assim, viram coisas a mais por aí. Eu topei muito com o Lucas, essa parada da gente expandir, a gente alcançar, uma coisa que a gente até comentou, a gente alcançar metas estendidas ou não impliquem aquilo nunca acontecer só porque o valor não bateu. Porque, mais uma vez, como ele disse, é nosso, a gente faz se a gente quiser, não importa se bateu meta ou não. Deu vontade, tá pronto. Pronto. A prova de que a gente não tá ligando para dinheiro a gente vai falar já sobre as recompensas. Tá? Porque a gente realmente não quer ganhar dinheiro com isso. É um projeto que a gente gosta e a gente quer pra gente. Só que isso é uma coisa importante. Pra gente ter, precisa bater a meta, senão nem eu nem ele vão ter. Exato. Ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém. Inclusive, a gente teve que apoiar o nosso Catarse e o Miguel apoiou a última recompensa que eu queria.
Então, eu fiquei sem. Vai ter material exclusivo, porque os materiais são numerados e eu não vou ter. O autor não vai ter. Exato. Eu tinha ouvido você já comentando sobre isso, que você olhou, tinha um, quando você voltou de novo já não tinha mais. E aqui vai spoiler, uma decisão que o Lucas tomou. E mais uma vez eu falei pra ele assim, Lucas, você tem certeza de que... Lá vai o Miguel, né? Você tem certeza de que isso é possível e não vai dar problema? Ele, não, confia. A gente vai fazer uma mudança. A pedido do público, teve gente que entrou em contato em privado comigo sobre a questão do escudo do mestre. A gente separou o escudo do mestre para recompensa de maior valor, né, de R$200, do diretor de brigada, para vir junto com a dog tag, e vieram no privado perguntar se não poderíamos adicionar o escudo do mestre como um add-on, né? Porque teve gente que queria o escudo do mestre, porque tecnicamente ele não precisaria ser um conteúdo numerado, igual uma dog tag metálica, por exemplo. E aí eu abordei o Lucas, e a resposta do Lucas foi... a gente vai colocar o add-on, só que tem um plus. Porque com o Lucas, bem-vindos, sempre tem um plus. Tudo que já apoiou acima de R$160 vai ganhar o escudo. Então, as duas últimas recompensas vão ganhar o escudo, independente se você está lá ou não. A última já iria, mas a penúltima, que ainda está aberta, se você assinar ela, você vai ter todos os benefícios que tem nela, além de ganhar o escudo do narrador. A gente vai colocar isso hoje de madrugada, vai ser alterado o Catarse para acrescentar o add-on. E aí no add-on vai estar lá, o valor vai ser de R$90 pelo escudo. Infelizmente não é barato, mas não é barato pra gente. Mas apesar de não ser barato, ele é tão doido que ele tá dando pra galera que apoiar o de 160. Exato. Então não é barato pra gente, mas tudo bem. A gente já não vai ganhar nada, então ganhar menos que nada continua sendo nada. Aí a gente coloca lá pra galera que apoiar o de 160, ganha o escudo junto. Um brindezinho extra, e aí eu posso ter um escudo pra mim também. Um brindezinho, porque ele não iria ter o escudo. Lembrando que, assim, só para falar de valores, porque é a minha parte, como vocês viram, essa é a minha parte mais chata, de burocracia, sai mais barato o apoio de 160 do que qualquer apoio para cima, plus os R$90 do escudo do mestre. Só que o apoio de 160, ele é limitado, ele só vai até 15, e se eu não me engano, já 2 pessoas já pegaram, só tem mais 13. Inclusive as 2 pessoas que já pegaram vão ganhar o escudo do mestre. Um já tá no chat. Olha aí. Então, tem que correr pra pegar isso aí. Então a gente já corre lá. Vou mandar o link de novo aqui pra galerinha não se perder. Exatamente. Já corre lá e pega. Falando sobre essas coisas, o escudo do narrador que a galera começou a pedir e tal, foi uma coisa que eu perguntei pro Miguel 2 dias antes do Catarse abrir. Sim. O que ele achava. Na verdade, eu não tirei do escudo, mas aí eu virei pro Miguel e falei, Miguel, me fala os Catarses aí se você gostou. Aí ele falou, os Catarse ali. Aí eu falei, tá, a gente tá de igual para igual com tal Catarse? Aí ele, não tá, porque os caras estão, né, outro nível e tal, falando legal. O que você acha que falta? Aí ele começou a dar algumas ideias, eu falei, tá, me fala uma loucura. Uma loucura é produzir um escudo do narrador. Aí eu falei, então tudo bem, então pode colocar. É isso. Olha isso. É isso, então vamos nisso. Dudes, um escudo do mestre, além de toda a questão do papel, ele tem que ser mais grosso, tem que ser um material mais caro e etc. Fora a impressão nele e tudo mais. Dudes, fala pra mim um escudo do mestre sem regra. O que eu coloco no escudo? Nesse momento eu tava pensando isso, tipo assim... que referência vai ser que vai ter ali? Aí eu virei pro Lucas e falei, Lucas, mas o escudo do mestre num jogo que não tem regra. E aí, pra variar, ele sempre tem uma resposta na ponta da língua pra essas perguntas que eu fico fazendo. Exato, então... Pode falar. Não, eu ia falar que tipo, eu sou meio suspeito porque minha esposa praticamente coleciona escudo, entendeu? Porque ela é uma das coisas que ela mais gosta, então a gente tem uns 10, 15 escudos de sistemas diferentes, alguns que a gente nem joga. Mas é porque o escudo é bonito, tá ali. A ideia era que fosse um escudo tão imersivo quanto, né, o livro. Então, a ideia é que na parte interna dele, né, a parte que vira pro narrador, numa das partes vai ter uma série de relatos curtinhos que aconteceram, que eles são genéricos o suficiente para eles serem reusados com outras roupagens, e são lembretes narrativos, ganchos narrativos pro narrador.
Então, ideias ali que ele pode ter de acordo com que o jogador pega um caminho ou outro, ele pode usar aquilo ali para mudar o caminho do jogador, mudar a roupagem, uma coisa que acontece em tempo de chuva e tal, e não são as regras do livro. É um extra, são relatos que aconteceram na Serra do Mar, ganchos ali, né, recortes que vão ser colocados, como se fosse um quadro de cortiça que um diretor da brigada teria no seu escritório, né, e ele ficaria olhando sempre como um lembrete. Isso numa das partes, na outra vai ter um mapinha, né, como uma referência ali também, com ideias de trilhas, coisas do tipo. E na última parte, as regras. Né? As regras vão estar ali. Não as regras mecânicas, as regras do brigadista. As regras do brigadista. Eu gostei do que vem nesse escudo aí. E vamos financiar, gente. Vamos pegar isso aí, porque vale a pena. As regras ali no escudo. Toda essa roupagem eu achei interessante porque quem tem um parque próximo da sua cidade ou dentro da sua cidade, você pode ir até o parque, fazer uma visita, pegar aquele folhetinho que vem com o mapa das trilhas e encaixar no seu escudo assim na frente e falar, agora eu vou narrar. Ai, que da hora. Uma boa ideia. Exato. Achei maravilhoso esse conceito. Eu sou limitado criativamente mesmo, viu? É isso, eu escrevo a sua ideia, a minha já nem tanto. Gente, a gente já se estendeu um pouquinho, já estamos para 1h30 aqui de bate-papo. Um bate-papo maravilhoso. Conhecer Noites na Serra do Mar, para mim, ampliou a minha visão narrativa, ampliou muito. Me apaixonei pelo sistema, me apaixonei pela ferramenta apresentada. Lucas, deu um probleminha na sua câmera aí. 8 meses. Deu um problema. Deixa eu... Derrubou o celular aí, Lucas? Não, E, cara, o que eu posso dizer para todos vocês que acompanharam a gente aqui no bate-papo é apoiem. Não só por ser um produto nacional, que a gente vai sempre estar aqui junto, incentivando vocês para apoiarem, mas porque é um cenário maravilhoso. A possibilidade de narrativa é gigantesca e eu vou tentar dobrar o Miguel e o Lucas aqui para trazer eles narrando aqui no Capim Remoto. Vou conversar nos bastidores ali tentando apertar. Eu tentei apertar pelo chat ali no Skype, mas não rolou. Eu vou apertar de outra forma. Pô, eu não vi. Foi mal. Mas bora sim. 24? Então, ó, segunda-feira. Podia 24? falar? Eu falei merda. Pode falar, não tem problema. Ih, caramba, vazei. 24, segunda-feira? Rola. Segunda-feira, 24 pra mim é par. Não tenho plantão no hospital. Então, fechou, dia 24. Vamos ter aqui Noite na Serra do Mar, estreia no Capim Remoto. Vem com a gente já para vocês conhecerem, acompanharem, saberem o que tá aqui. Muito obrigado, galerinha do RPG Planet. Chegou de raid aqui agora, mas chegou no finalzinho. A gente tá na despedida. Tava rolando um bate-papo do Noites da Serra do Mar. Se você não conhece o projeto, acompanha o VOD aqui na Twitch, ou se não, dá uma olhada na plataforma vermelha nossa, que vai subir lá depois de amanhã, quarta-feira, que amanhã eu tenho que subir outro. Então você já vai conseguir pegar tudo que tem nesse projeto. É um projeto maravilhoso, não tem um outro termo. É maravilhoso, uma roupagem magnífica e que você vai conseguir utilizar em qualquer sistema que você quer. Eu já tô aqui pensando em usar em Tiny Dungeon. Caramba, boa. Sisteminha simples, fácil e que vai ampliar muito a narrativa disso daqui. Amo. E eu já pensei em usar em Lobisomem Apocalipse também. Caraca, velho, as ideias estão muito amplas. Eu gostei muito da ideia de ser um brigadista, protetor das trilhas ali. E espero que vocês tenham gostado bastante também, que tenham conseguido acompanhar com a gente, tenham entendido o conceito por trás desse Noites da Serra, e espero ansiosamente pelos próximos projetos do Miguel e do Lucas, porque a gente vai abraçar. Eu gostei demais da dinâmica dos dois aqui, que é tipo, basicamente eles se estapeiam e colocam alguma coisa pra frente. Depois que eles se bateram, um olha pro outro e fala, é isso aqui, então tá bom. Exato. Chamado de Cleitinho, Renan, total, cara, total. Funciona. Cara, tem muita coisa legal. E eu vou apoiar para trazer para os eventos presenciais aqui em Juiz de Fora. Nós somos Juiz de Fora, Minas Gerais. Em Juiz de Fora tem a Guilda Capivara, que não é diretamente ligada ao Capim Remoto, mas a gente é ligado ainda assim,
que fazem um evento mensal de RPG. Até o evento desse mês vai ser no dia 23, no domingo. E os narradores inscrevem suas mesas, os jogadores vão se inscrevendo. Normalmente acontece numa lanchonete, bar lanchonete aqui em Juiz de Fora, o Anão Gigante. E que é um nome maravilhoso. Eu já ouvi falar, eu conheço amigos que frequentam. Então, isso... Oi, Aí, que massa. O Lucas já vai dar uma passada no evento aí quando eu... E esse é o tipo de cenário que casa muito bem num evento desse tipo. Então, pode preparar a galeria da guilda que eu vou trazer Noites na Serra do Mar para vocês. E agora, eu passo a palavra para vocês, as palavras finais ali, e depois eu volto para passar a agenda do canal e as demais coisinhas nossas aqui. Então, comecei pelo Miguel no início. Lucas, fica à vontade, a palavra é sua. Bora lá, então, só lembrando vocês, apoiem o Catarse lá, a recompensa que mais couber no bolso de vocês. Divulguem, que é uma boa forma de ajudar a gente, né? Coloquem tudo quanto é lugar. E assim que sair, pirateia mesmo. Distribua para internet, pirateia muito. Esse é o meta. O Dudes com um sorrisão afirmando que... Chegou o PDF, dispara. Eu quero ver um monte de gente jogando, usando PDF, é isso. Lembrando das datas, se você apoiar, o Catarse se encerra no dia 31 agora. E aí vai ter uma live especial pra gente anunciar se a gente bateu a meta ou não. Eu espero que sim. Faltam 20% só pra bater a meta. E aí, um mêsinho depois, a gente já tá entregando os PDFs pra galera. Então, lembrando que tem recompensa em que a gente cria NPC junto, cria história junto, só colar e acompanhar nossas redes sociais pra ver onde a gente vai estar narrando, porque a gente vai estar narrando aqui, a gente narrar no canal e tal, enfim. Tem Noites na Serra do Mar em toda a Twitch aí. É isso daí, gente. Com certeza vai bater. O Arthur da Chaves, lá de Chaves da Torre, outro sistema muito bom. Caraca, foi muito bom. Jogar Chaves da Torre é uma parada muito louca. Obrigado, Renan. E ele tá falando ali, com certeza vai bater. E tem que bater. É assim. E a gente vai divulgar, como diria um conhecido meu, a gente vai divulgar com os corsários que levam toda a informação para as demais pessoas, para que mais apoio surja nos demais projetos, da mesma forma que o Lucas já lhe disse. E agora eu passo a palavra para o Miguel. Só deixando claro algumas burocraciazinhas, lembrando, a partir dessa noite vai ter o add-on do Escudo do Mestre por R$90, mas se você fizer o apoio de 160 ou mais, na verdade, mais já está esgotado, então de 160, você vai receber o Escudo do Mestre de graça. Então se você pegar o de 160, não adicione o add-on do Escudo do Mestre, não cometa esse erro. Segunda declaração, para quem for pegar apoios que vocês vão poder criar personagem, o de 160, você vai ser comunicado pelo e-mail em que você cadastrar o seu apoio na sua conta do Catarse. Então, vai aparecer, a gente vai saber o e-mail que você cadastrou lá para fazer o apoio pra gente, e a gente vai mandar mensagem nesse e-mail para questionar sobre o teu personagem, para mandar uma fichinha para você preencher dele, etc. Então, se você cadastrar e-mail da sua mãe, se você cadastrar e-mail que você não sabe a senha, ferrou. Então, não se esqueçam disso. Dito isso, apoie Noites na Serra do Mar, acompanhe as nossas redes sociais, @MiguelBeholder, em todas elas, porque existem outros eventos, outras coisas que eu estou produzindo também, que seria muito legal ter a companhia de vocês, mas não quero citar aqui para não desviar a atenção do Noites na Serra do Mar. Então me sigam nas redes sociais, vão ficar sabendo de tudo que eu estou envolvido, dos conteúdos que eu produzo e etc. Beleza? Então, galera, já vou subir aqui no chat as redes da galera para vocês acompanharem, para vocês seguirem aí. E não deixem de apoiar, não deixem de acompanhar o que esses dois estão produzindo, que eu já vi que tem novidades pela frente, então segue que vai valer a pena, E puxa papo no privado, viu? A gente é indie, chama a gente. Tem gente que tem vergonha, tem medo, tem gente que acha que o Lucas é inacessível agora, porque ele tem medo, tem gente que não conversa mais com o Lucas. É sério, as pessoas não chegam. Cola lá, vem jogar com a gente, inclusive, só chegar. Arroz de festa. Em qualquer lugar, DM do Twitter, DM no Instagram, manda pergunta que você tiver, dúvida, sugestão, manda ver. É isso daí, gente. Aproveita que essa acessibilidade não é tão comum entre os produtores. Abracem. Aproveitem dessas pessoas. Eles autorizaram vocês a se aproveitarem, então se aproveitem. Gente,
Vou passar a agenda aqui do Capim Remoto rapidinho para vocês. Eu tô olhando para cima porque eu tô caçando meu painel. Achei. Então, gente, amanhã, dia 11, terça-feira, às 21 horas, a gente vai estar saindo com a segunda sessão do Templo de Amansu, Star Wars Saga, com o Jean Mendes narrando. Dia 13, quinta-feira, episódio especial, live bacana. Semana passada foi top. A gente teve alguns problemas de áudio, semelhante ao que eu tive aqui no início, mas já conseguimos resolver. Já tá perfeitinho, não vai acontecer de novo. Na quinta-feira, dia 13, a gente vai para o segundo episódio de Bodas de Medo, uma aventura de ordem paranormal, com o André Greenberg, do Narradores Narrados, narrando, com presenças ilustres, a Nádia do Experimento 237, a Dilbis do Tá Perdendo Dilbis, Dragonesa, do canal A Dragonesa, o Bardo do canal Um Bardo Me Disse, eu jogando e Diana Santana, do Diana Santana RPG. A galera top, a aventura tá muito massa, os personagens estão fenomenais, então dá uma olhadinha com a gente. Na sexta-feira a gente traz exclusividade, pelo menos era por enquanto, até a última vez que eu olhei, Blade Runner RPG, financiamento coletivo, saiu na gringa há 2 meses atrás. O Capim Remoto comeu, a Liz e o Maurício comeram o PDF, não tem um outro termo, e uma semana depois já estava com a aventura pronta, já fizeram o teste e já trouxeram aquela pro canal. Então a gente tem a terceira parte de Blade Runner RPG. E no dia 15 e dia 16, o Capim Remoto está presencialmente no FAC, Festival Anima Clube, aqui em Juiz de Fora, no Shopping Jardim Norte. A gente vai estar com a sala de RPG e board game, então cola com a gente que vai ter aventura, vai ter board, vai ter stand, vai ter bastante material para vocês. Eu vou estar narrando lá no evento, eu vou narrar o resgate de Heitor Monteiro, Lobisomem Apocalipse, 20 anos. Então cola com a gente. A agenda da semana que vem a gente passa no final da semana. Então cola com a gente para vocês acompanharem tudo. Dá uma olhadinha lá nas nossas redes. Eu sou o Dude, sou co-criador aqui do Capim Remoto e também sou narrador comissionado. Se você está procurando um narrador para seu grupo de RPG, entre em contato comigo, me chama lá nas redes. E também, aqui no Capim Remoto, a gente tem 2 ferramentas para você estar aqui, jogando com a gente. Um é o nosso Apoia-se e o outro é se você escorregar o seu sub aqui da roxinha direto pra gente. Você vai ter acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo com os nossos parceiros e nossos apoiadores, e através desse grupo a gente divulga tanto as mesas off-stream, quanto as mesas na stream em si. Sempre tem vaga para sub, sempre tem vaga para apoiador, e agora que a gente vai ter a live dia 24, vai abrir vaga para sub e vir jogar com a gente aqui. Então, quer jogar noites na Serra do Mar, escorrega o sub, vem de apoia-se pra gente, que você vai se divertir bastante e ainda vai falar de RPG o dia inteiro no nosso grupo do WhatsApp. Lucas, Miguel, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu já peço desculpa de antemão, porque a gente não estava usando o Twitter e demoramos uma vida para conseguir casar os contatos ali para conseguir fechar essa live. É um prazer muito grande ter vocês aqui. O Capim Remoto tem um carinho muito grande pelo Mar de Contos, tem um carinho muito grande agora pelo projeto do Noites na Serra do Mar. E já estou aqui ansioso para jogar com vocês no dia 24. Beleza? Desejam falar algo mais? A gente gostaria de agradecer muito o convite e foi bem maneiro estar aqui. Eu me senti em casa, eu falei no começo, brincando sobre pelos problemas técnicos que a gente tem bastante lá, mas realmente eu me senti em casa, eu me senti bem livre, e é um canal parceiro, né? Então vocês chegaram lá na gente, e então canais irmãos, tamo junto. E o que você precisar, o que o pessoal daqui quiser colar lá também, a gente sempre manda o pessoal fiquem à vontade, chamem a gente, fala que veio pelo Capim Remoto, que vai ter um tratamento especial, porque o pessoal cola lá com a gente não é muito, saca? Não vale muita coisa, não se mistura muito não. Cola lá, não se mistura muito não, que a galera... Eu falo mal mesmo do meu chat, então chega lá se anunciando pra gente saber que tem tratamento VIP, porque o pessoal do Mar de Contos não merece.
Gente, Miguel? Cara, só tenho a agradecer pelo convite. Pra mim, que quero um dia dar esse alt-tab na minha vida e deixar de viver da saúde e viver só de RPG de mesa, cada espacinho, cada lugar que vocês dão uma oportunidade pra eu falar e ganhar uma nova pessoa que vai comprar o que eu escrevo, é mais um passinho nesse futuro. Então eu agradeço demais pela oportunidade. Com certeza conquistando os corações aqui pra gente realmente comprar essas ideias, porque vale muito a pena. Gente, vamos sair de raid, vamos lá pro Queerden Dragon, tá rolando D&D lá. Chegando lá, já sabe, hashtag terremoto de capivara, vou jogar no chat. E é aqui? Terremoto de capivaras, já copia e cola, que não existe nada mais fofinho que um montão de capivara batendo as patinhas no chão assim, ó, até o chão tremer e gerar um gigantesco terremoto. Isso foi ao mesmo tempo fofo e aterrorizante. Esse é o espírito do capirremoto. É foforizante. Então vamos lá. Foforizante. Beijão, tchau, gente.